Olá, queridos. Tudo bem? Espero que todos estejam bem nesse período de quarentena. Um ótimo domingo, primeiro domingo do mês, um domingo que tradicionalmente nós celebramos na nossa igreja a ceia do Senhor. E eu convido você, ao final dessa mensagem, que a gente possa celebrar juntos a ceia do Senhor, porque Jesus falou que quando dois ou três se reúnem no seu nome, Ele está no meio de nós. E o grande maravilhoso teólogo alemão que faleceu na Segunda Guerra Mundial, que foi assassinado na Segunda Guerra Mundial, Dietrich Bonhoeffer, falava sempre que quem servia a ceia do Senhor era o próprio Senhor Jesus Cristo. Então, ao final dessa mensagem que nós estamos falando sobre as verdades espirituais, vamos celebrar juntos, virtualmente, eu e você, essa ceia do Senhor. Amém? Então, o título da mensagem dessa que eu queria compartilhar com vocês é como viver. Como viver nesse mundo como um cristão. Eu sei que é um assunto tão grande, tão complexo, que querer falar isso durante 15 minutos é muita pretensão nossa, né? Mas eu convido você, vamos abrir juntos essa maravilhosa epístola de São Pedro, no capítulo 2, numa sessão que chama Os Deveres Sociais do Cristão. Vamos ler aí a partir do verso 11, por favor. Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a nossa alma. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que, naquilo que eles os acusam de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Irmão, como é que pode dois versos maravilhosos falarem tantas verdades fantásticas? É como se Pedro falasse para a gente, olha, nós temos que viver nesse mundo de uma maneira honesta diante de Deus. Sermos pessoas honestas. Honestas. É aquilo que Jesus falou no Sermão da Montanha. Bem-aventurados limpos de coração. Que fala sobre o nosso caráter, o caráter cristão, que está sendo implantado pelo Espírito Santo em nós. Né? E, ao mesmo tempo, ele fala que nesse desenvolvimento do nosso caráter cristão, nós devemos nos abster de paixões carnais que guerreiam contra a nossa alma. Então ele está dizendo que dentro de mim, dentro de você, existe um conflito terrível, uma guerra sem tréguas. Por quê? Porque tem duas naturezas habitando em nós. Quando nós entregamos a vida a Cristo, nosso espírito foi regenerado e a natureza espiritual de Deus começou a trabalhar em nós. A nossa natureza espiritual, que é a nossa verdadeira natureza, está trabalhando em nós. O Espírito Santo está sempre, é como se ele quisesse nos levar para cima, implantando o caráter de Cristo em nós, para que a gente possa pensar, viver, ter a mente de Cristo. Ao mesmo tempo, nós temos uma outra natureza em nós, uma natureza carnal. Quando a gente fala carnal, não é coisas ligadas ao sexo, nem da carne e sim esse psique, esse ego, né? Essa natureza, a nossa alma junto com o nosso corpo, que muitas vezes militam contra a ação de Deus, a ação espiritual dentro de nós. Nos puxa para baixo. A nossa natureza carnal, ela é separada de Deus. Ela não pode ser regenerada. A Bíblia mesmo fala que ela milita contra Deus, que ela é inimiga de Deus. Então, é como se dentro de mim, de você, irmãos, habitasse muitos monstros. O monstro do orgulho, o monstro da inveja, o monstro da malícia, o monstro da luxúria, o monstro da fake news, da mentira, da calúnia, do ódio. E Pedro falou, olha, se abstenha disso, saia fora disso. É aquilo que o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 12. Ele fala que o amor seja sem hipocrisia e detestai o mal. A palavra grega para detestai significa um grande perigo. É como se o mal fosse um grande perigo. É a mesma palavra de um cavalo que está andando e de repente ele vê um grande perigo diante dele, ele pega a direção oposta.
Então, essa natureza, se ela é alimentada, ela se torna extremamente perigosa. Então, essas paixões carnais é a gênese, querido, de todos os males psíquicos que os seres humanos têm. Todos os males psíquicos residem dentro dessa natureza. Todas as síndromes, todas as depressões, os suicídios, os traumas, tudo deriva dessa natureza que está em constante guerra contra nós. E ele fala a razão para que a gente não deve permitir, porque sempre será uma decisão minha e sua. Nós podemos pedir a graça do Espírito Santo, a graça de Jesus Cristo para nos dar força para lutar contra essa natureza e não cedê-la a ela. Então, ele diz a razão, porque nós somos paróicos. A palavra grega que ele usa é paróicos, da onde vem a palavra paróquia, né? Que significa paróquios, ou paróquia, paróquia de igreja, né? Igreja católica, paróquia. Paróquia, a palavra paróquia, significa um território que não é seu. Sabia disso, irmão? Um território que você não reside. Um país que não pertence. Então ele está dizendo, esse mundo aqui que está aqui, não somos daqui, queridos. Nós agora estamos com uma outra natureza atuando em nós. Nós estamos peregrinando aqui. É como se fosse Abraão, o patriarca Abraão, peregrinando pela Palestina, não se fixando em lugar nenhum. É como se fosse os filhos de Israel escravos no Egito. Eles estavam parócos no Egito, eles estavam fora da sua verdadeira terra. Então, eu não posso me conformar com esse mundo, né? Romanos capítulo 12 fala, não vos conformeis com esse mundo. O que é conformar? A palavra conforme vem de conforme, que é um termo usado pela engenharia cartográfica. É você manter a forma. É como você pegasse uma garrafa vazia e jogasse água dentro. Aquela água, ao encher a garrafa, ela assume a forma da garrafa. Nós não podemos permitir que nós nos adaptemos aos valores desse mundo de tal forma que nós vamos ter a mesma forma dos valores desse mundo, que não são os valores de Deus. Então, é uma decisão que o tempo todo eu tenho que tomar, não permitir que a cultura humana, que os valores humanos danifiquem meu ser e me impeçam nessa jornada que nós estamos tendo em direção à nossa pátria celestial. Estamos aqui de passagem. E aí ele vai falar as razões pelas quais nós devemos ter uma conduta honesta. Olha aqui o verso 12, repetindo. Ele fala, vivam de maneira exemplar, para que naquilo em que os pagãos venham acusá-lo de praticarem o mal, ao verem as boas obras que vocês praticam, glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Intervenção é o dia do juízo final que vai acontecer. Todos nós seremos julgados. Mas olha só, a palavra grega que ele fala aqui, que ele fala viver de uma maneira correta, maneira exemplar, a palavra grega significa kalos, com K, kalos. Kalos significa ser bondoso, ser afetivo, ser amável. É aquilo que o apóstolo Paulo fala, carregai as cargas um dos outros, suportai-vos uns aos outros em amor. Então, a conduta cristã é o nosso norte, a conduta que a palavra mostra para a gente é o nosso norte. Nós sozinhos não temos como ter essa conduta sem a ajuda, sem a graça do Espírito Santo. Então, nós precisamos o tempo todo pedir. Essa é a nossa melhor defesa contra qualquer tipo de ataque que a gente venha a sofrer. O problema é, infelizmente, a conduta de muitos cristãos evangélicos e cristãos é muito diferente do que foram há muitos anos atrás os cristãos evangélicos. Hoje a gente vê muitos cristãos envolvidos com desfalques, com processos nas justiças, com crimes, com aliciamento político, com corrupção, com várias coisas que vão sendo processados e achando que estão sendo perseguidos. Nós vemos agora um exemplo triste, aquela emissora Record, sustentada por uma grande igreja,
ela pediu moratória, conseguiu junto ao governo federal moratória contra as dívidas trabalhistas, quer dizer, as centenas e centenas de trabalhadores que estavam sendo defraudados nos seus direitos trabalhistas não receberão agora porque a emissora pediu moratória. Então a gente observa esses tipos de condutas no meio do povo cristão, e esse tipo de conduta denigre, irmãos, denigre a imagem do cristão. Esse tipo de conduta gera conceitos contra a igreja. Preconceitos nós podemos refutar. Agora, os conceitos que se baseiam no nosso exemplo, no exemplo de cristãos, não tem como refutar, irmão, porque o exemplo é algo que nos arrasta. O exemplo é tudo. Então, gostemos ou não, a nossa conduta, ou ela vai edificar o nome de Cristo, ou ela vai denegrir o nome de Cristo. Não tem neutralidade. Então é isso que o apóstolo Pedro está falando para a gente tem que estar com essa preocupação 24 horas por dia. E hoje, nesse ambiente de redes sociais, de Facebook, principalmente Facebook, Instagram e Twitter e Facebook, a quantidade de pessoas que se dizem cristãs, evangélicos, católicos, não importa, que tramitam mensagens de ódio, mensagens que denigrem outras pessoas, que falam mal de outras pessoas, que machucam outras pessoas, que dão opinião sobre vários assuntos que elas não têm conhecimento para dar essa opinião, que não praticam mais o silêncio que é fundamental, irmãos. Silêncio é algo de Deus que nós deveríamos praticar. Jesus, perante os seus acusadores, se calava. Os mártires cristãos eram acusados pela sociedade de Roma dos mais horrorosos crimes. Todos eram inocentes, não se defendiam. Foram lançados às arenas, mortos por feras, e a história nos mostra que o sangue desses mártires regou a terra para que milhares e milhares de pessoas se convertessem depois. Não havia nada a se falar com relação à conduta desses homens e dessas mulheres, nossos pais do passado, irmãos. É extremamente importante que tenhamos um viver honesto. Quando perguntaram para Jesus, o doutor da lei perguntou a Jesus, quem é o meu próximo? Jesus, quando conta a parábola do bom samaritano logo em seguida, Jesus fala depois quem é o seu próximo. Ele fala, aquele que usou de misericórdia. Então, faça o mesmo. O cristão tem que ser uma pessoa misericordiosa. Ele não pode ser uma pessoa crítica, ele não pode ser uma pessoa julgadora, uma pessoa que aponta o pecado dos outros, uma pessoa que vai para as redes sociais, para a emissora de TV, para gritar, esbravejar contra a vida de determinada pessoa e depois dizer que está fazendo isso porque está defendendo os valores cristãos. Irmãos, você vê Jesus agindo dessa forma nos evangelhos? Você vê Jesus atacando alguém, denegrindo alguém, acusando alguém? Só houve um grupo de pessoas que Jesus foi extremamente duro nas suas palavras. Eram aquelas pessoas que eram os fariseus, que se achavam os representantes de Deus. E aquelas pessoas que eram consideradas sem alma, que eram pessoas impuras pelos religiosos da época, as prostitutas, os cobradores de impostos, todos os publicanos, essas pessoas corriam para Jesus porque eram abraçadas por Jesus, porque recebiam o amor de Jesus. E Jesus falou, sereis conhecidos como meus discípulos, se amardes uns aos outros, irmãos. Nós temos que estar o tempo todo perguntando, na hora que você for tomar uma decisão, na hora que você for falar algo, Jesus faria isso no meu lugar? Porque, amados, é um desafio muito grande nós sermos sal da terra e luz do mundo, como Jesus diz que nós somos. E muitas vezes isso começa debaixo do nosso teto, dentro da nossa casa, dentro do nosso lar,
porque muitas vezes eu vejo pessoas que são tão pacientes com os colegas de fora, com os irmãos da igreja, mas dentro do seu lar, no seio da sua família, na convivência com aquelas pessoas que realmente o conhecem, ele tem uma conduta oposta disso, irmãos. Não adianta nada, aos olhos de Deus, você ser tão bondoso com os de fora e ser tão sem misericórdia com os de dentro da sua família. A sua bondade para fora só terá valor se a sua bondade for a mesma para os de dentro do seu lar. Viver honesto, como viver. Não permitir que essas paixões nos guerreiem, irmãos. E aí eu quero, já caminhando aqui para o final dessa mensagem, colocar um assunto que vira e mexe eu estou colocando, a importância do papel da mulher no lar. A importância da mãe, da mulher no lar. Porque a Bíblia fala que a mulher sábia edifica o seu lar e a tola com suas próprias mãos o destrói. Toda a coesão da família passa pela presença da mulher no lar. Quando ela é mãe, uma vez eu vi um comentário de um pai que mostrava o álbum de retratos de casamento para o filhinho pequeno, e o filhinho pequeno olhando o álbum de retratos, vendo a mãe com a vestida de noiva, falou: "Ah, pai, esse foi o dia que a mamãe veio ser empregada dentro de casa, né?" É coisa complicada, irmãos. Ser mãe, às vezes você tem que ser psicóloga, tem que ser enfermeira, tem que ser cozinheira. Um site americano falou que se todos esses serviços fossem computados, cada mãe teria o direito a ganhar $130 mil por ano. Carrega ali durante 9 meses uma criança no seu ventre que chuta, que faz ela dormir mal à noite, que causa uma explosão hormonal terrível, faz ela cada vez mais andar com dificuldades, né? Andando às vezes até com uma pata, com uma barriga grande da gravidez, e tudo isso, e não tem um dia de folga, dorme mal, e quando acorda já tem que fazer outras coisas, e quando aquela criança nasce, você pensa que aquela criança vai exultar de alegria, de gratidão, não, ela dá um grito. Ser mãe é complicado, irmãos. Talvez não existe curso para ser mãe, porque se existisse seria um dos cursos mais complexos do mundo. Nenhuma Harvard, nenhuma MIT, nenhum instituto de pesquisa conseguiria dar um curso desse. Porque é algo que você tem que gerar um filho, tem que educar um filho, tem que liberar o filho para a vida. Em várias fases você tem que ter um comportamento, uma atitude diferente. Na infância, na pré-adolescência, na adolescência, como jovem adulto, vai exigir conhecimentos diferentes. Mas eu ouso dizer, irmãos, que aquela frase, ser mãe é padecer no paraíso, eu não sei se é mais assim não, queridos. Não sei se aplica mais a isto, porque nós estamos vivendo numa época muito pesada para a mulher em geral, né? Nós estamos vendo muitas meninas engravidarem porque já estavam emocionalmente numa situação muito fragilizada, porque foram violentadas na sua infância. Nós tivemos mulheres, esposas que são muitas vezes desonradas pelos maridos, são desrespeitadas pelos filhos, que carregam às vezes no seu lar fardos de traição conjugal, que renunciam à sua individualidade em prol da família e muitas vezes a família não reconhece isso. Mas o que tem isso a ver com como viver de forma honesta, com os deveres sociais? Tem tudo a ver, irmãos, tem tudo a ver. Também tem tudo a ver. Hoje, o viver honesto passa pela emancipação feminina. Pastor, você é um feminista? Não sei, não tente botar rótulo em mim, irmãos. Eu sou anti-rótulos. Eu busco, o meu verdadeiro rótulo é esse aqui, a palavra de Deus. A emancipação feminina trouxe muitas vitórias para a mulher. Importantes vitórias, irmãos. Desmistificou
papéis que no passado eram exclusivos. O homem não educa os filhos, o homem é apenas um provedor. Não. Hoje, muitas vezes, as mulheres são provedoras também. E muitas vezes é necessário que ela não seja a única educadora, que o pai participe na educação dos filhos. Só que isso tem gerado cada vez mais confusão dentro dos lares, nas famílias. E nós estamos vendo uma coisa que não para de crescer, que cada dia assusta mais, irmãos. Uma violência dentro dos lares, doenças de alma cada vez mais terríveis, um feminicídio cada vez mais atroz. Eu me lembro, eu tive uma oportunidade em 1999, a Marinha me mandou para a Inglaterra para fazer um curso, e eu convivi com vários oficiais de marinha, da Marinha Inglesa, e tinha um oficial médico do Corpo de Saúde, que era psicólogo, e eu perguntava, e estava atuando naquela organização militar que eu estava fazendo curso, e ele falou com os... Conversei com ele, qual era o principal problema que ele enfrentava, que ele tinha que dar uma assistência psicológica ali. Ele falou, o principal problema que a gente tem enfrentado nas Forças Armadas Inglesas é quando as mulheres foram admitidas dentro das forças, porque existe uma violência, digamos assim, uma violência e uma palavra que eu posso dizer, uma agressão diária a isso, por parte dos homens. Olha, repare, irmãos, então isso não é um problema que está começando agora, mas que está muito grave. Nós já vivemos num lugar de muita iniquidade, irmão. A iniquidade não para de crescer. Esse mês, o Correio Brasiliense mostrou as fotos ali no Lago Norte, ali naquele ancorador aqui do Lago Norte de Brasília, onde você passa às vezes a pé, de carro, crianças passeiam, uma lancha atracada e um casal ao meio-dia tendo relações sexuais na frente de todas as pessoas. Então nós estamos vendo, a iniquidade não para de crescer, por isso que nós não devemos nos conformar com isso, irmãos. Mas voltando ao assunto do feminismo, desse barbarismo que está sendo o feminicídio. Essa semana, um médico assassinou a sua esposa dentista em Águas Claras. Essa semana, pais assassinaram suas esposas diante das crianças. Essa semana, esses 15 dias, uma brasileira que vive na Itália, que estava namorando, estava noiva de um italiano, nunca teve nenhum problema no seu relacionamento, nunca teve uma briga no seu relacionamento. Ele chegou para ela e convidou ela a fazer uma viagem de táxi para uma determinada cidade da Itália. No meio do caminho, ele falou para o motorista parar, pediu para ela ir com ele e pegou essa mulher, agrediu ela, quebrou ossos dela, da face, entrou dentro do táxi. E o motorista perguntou, cadê a moça que estava com o senhor? Não, ela ficou aí, foi resolver um problema, mas isso ele viu sangue nas roupas dele. E levou ele até o destino e ligou para a polícia achou a moça completamente arrebentada no chão. Então, irmãos, isso mostra que nós estamos vivendo uma situação crescente disso, queridos. Teve no Canadá, esse mês, foi publicado um estudo que associa o feminicídio com a extrema-direita, com o crescimento da extrema-direita no mundo, com os movimentos neonazistas que vão surgindo no mundo, onde eles defendem que a mulher é apenas para procriar, que o seu único desejo é satisfazer os desejos do homem, que ela não deve ter vontade própria. Parece que nós estamos voltando lá ao Sudão, onde se arrancava os clitóris das mulheres. Isso em países como a Alemanha, como a Inglaterra, como Estados Unidos, como Canadá e Brasil. Então, irmãos, o que nós estamos vendo é uma sociedade deformada, doente. E Pedro está falando, nós temos deveres como cristãos, de ser luz do mundo, de ser sal da terra, de ter um viver honesto, e esse viver honesto começa dentro do nosso lar, passa pela valorização das mulheres. Olha como Jesus tratava as mulheres. Olha como Jesus era elegante no trato com as mulheres. Olha como ele sempre valorizava as mulheres.
como ele recebia as mulheres, o ser mais generoso que Deus criou, irmãos. Então, queridos, defender os valores cristãos não é você acusar ninguém, não é apontar o pecado de ninguém, porque nós não sabemos as cargas que as pessoas têm que suportar e levar. Às vezes nós apontamos o dedo para alguém, mas nós não sabemos por que ela se tornou assim. Por isso que todo julgamento deve ser exclusivamente de Deus. Deus conhece os corações de cada um. Deus sabe o que passa no coração de cada um. O que eu tenho que fazer é o que Cristo mandou, o que Jesus mandou. Amar uns aos outros como Ele nos amou. É isso, irmãos. Eu convido você agora a celebrarmos a ceia do Senhor, que foi o maior gesto de amor que Ele fez por nós. Ele, na última noite, eu pego, se você tiver aí um cálice de suco de uva, de vinho, um pedacinho de pão, vamos celebrar juntos a ceia do Senhor. Jesus, na noite que foi entregue, acho que ele pegou o pão, falou: isso é meu corpo, que será moído por vós, que será dado por vós. Não há amor maior do que dar a vida para o seu irmão. Jesus deu a vida por nós, para que a gente pudesse ter a sua vida, para que a vida dele pulsasse dentro de nós. É isso aí, irmãos. Que nós possamos sempre nos lembrarmos de Jesus Cristo, da sua morte, da sua ressurreição. Coma do pão com alegria. Do mesmo modo, já no final da ceia, ele pegou o cálice da Eucaristia, o cálice da gratidão, deu graças a Deus e falou: este é o sangue da minha aliança, da nova aliança, que será derramado em favor de vós. O sangue de Cristo que nos purifica do pecado, o sangue de Cristo que abriu o caminho, que rasgou o véu da separação, que nos leva até diante do trono de Deus. Que esse suquinho de uva que simboliza esse sangue precioso que foi derramado em favor de mim e de você, se torne vida em nós. Senhor, muito obrigado pela tua morte. Muito obrigado pela tua ressurreição. Muito obrigado por esse sacrifício de amor tão grande. Tome, querido, tome um cálice. Se tiver mais membros da sua família, compartilhe o cálice um com os outros. Fale uma palavra de gratidão um para com os outros. Amém? Que o Senhor nos abençoe, querido, todos os dias, e possamos nos lembrar sempre do exemplo de Jesus Cristo e que possamos viver como Ele vive. Um ótimo domingo, uma semana maravilhosa, abençoada. Amém? Deus abençoe.